Olá, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, queridos. Mais um dia, nós estamos aqui, mais uma tarde com o nosso café com palavras. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Uma boa tarde a todos. Que Deus possa nos direcionar nesta tarde, amém? Nós vamos esperar aí, os irmãos estão entrando, louvado seja Deus. E nós vamos iniciar logo, tá bom? Mais um pouquinho, nós vamos iniciar aqui o nosso seminário, né? Quem esteve conosco, aleluias, ontem nós falamos aqui um pouquinho sobre cura interior, né? Nós vamos colocar, hoje é o nosso primeiro dia, nós vamos falar sobre esse tema em 3 dias, amém? Deus colocou no meu coração, nós vamos dividir esse tema em 3 dias, porque realmente é bastante coisa. Alguns irmãos me mandaram mensagem ontem, pastora, que bênção, que foi bênção de Deus, né? O que eu já pude ouvir ontem, já comecei a aplicar na minha vida, irmão, coisa boa, né? Coisa boa é nós ouvirmos já testemunho, né? Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá bom? Boa tarde aí a todos os irmãos. Irmã Vilma já está aí conosco, também a nossa irmã Isis. Louvado seja Deus. Vão entrando, evangelista Cida, Deus abençoe. Já vai compartilhando aí. Vamos divulgar este vídeo. Ontem muitas pessoas divulgaram, eu recebi até mensagens de pessoas que não assistiram a live, mas deram testemunho de que recebeu de outra pessoa, né? E ali a ministração falou ao coração dela, eu acredito, e é isso que Deus faz, esse é o nosso objetivo, amém? De levar a palavra de Deus, enaltecer o nome do nosso Deus e levar cura para a vida das pessoas, né? Pessoas que estão aí, de repente, sofrendo, né, com algumas situações e nós podemos levar um pouco de paz, né, ao coração desses irmãos. Amém, irmãos? Então, nós vamos iniciar aqui, já tem alguns irmãos aí nos assistindo, vai compartilhando, vai divulgando, amém? Para que a gente alcance o maior número de pessoas nesta tarde. Eu quero que, primeiramente, nós vamos fazer uma oração para que esse trabalho seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Soberano Deus eterno, Pai, nesta tarde, Senhor, meu Deus, nós estamos aqui. Queremos primeiramente, Senhor, louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome. Queremos, Pai querido, Te agradecer por esta rica oportunidade. Queremos Te louvar, Senhor, por este tempo, por esta tarde, por este café com palavras que o Senhor colocou no nosso coração, aonde podemos desfrutar, Senhor, aleluias, da revelação da Tua Santa Palavra, onde nós sabemos que ela irá trazer vida, que ela irá trazer, aleluias, refrigério para muitas almas, que ela irá trazer cura e libertação. Permaneça conosco, amado Espírito Santo, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Então, nós vamos ler o texto. Ontem o Senhor me deu Romanos 12, onde nós falamos acerca da necessidade da renovação da nossa mente, né? Nós temos que renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente. Muitas das vezes a nossa mente é que precisa passar por uma renovação da parte de Deus, para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre nossas vidas. Amém? Eu quero que você está aí com a tua Bíblia, eu creio, em nome de Jesus. Também aí com seu caderno para anotação. Nós vamos anotar, de repente tu pode compartilhar este estudo com outras pessoas e Deus possa te usar. Amém? Louvado seja Deus. Olha lá. Nós vamos ler o texto de Isaías, capítulo de número 61, onde diz assim: o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim,
Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Versículo de número 4. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Louvado seja Deus. Palavra linda que fala acerca da proclamação, né, da salvação. Nós vamos falar de cura interior. E primeira coisa que eu gostaria de mencionar aos irmãos, ela está relacionada à enfermidade, né, do homem interior. Nada mais é que a cura do homem interior, né? A cura interior é a cura do homem interior. E para que haja cura tem que haver uma enfermidade. Nós falamos ontem que o primeiro passo da cura interior é primeiro nós reconhecermos, né? Detectarmos e reconhecermos que precisamos ser curados. Também disse que a maioria das pessoas, né? Na verdade, praticamente todos nós precisamos de cura interior. Todos nós temos aí os nossos porões, né? Falei sobre isso ontem, sobre os nossos porões da mente, né? Porque, como eu expliquei para os irmãos, tudo se inicia da mente, né? A nossa mente é um campo muito vasto, um campo de guerra, é o centro, né, das nossas emoções, das nossas decisões, né? É na mente que se gera os pensamentos, todo o nosso intelecto, todo o nosso raciocínio, né? A nossa memória. Olha algo interessante. Uma das primeiras coisas que eu gostaria que você anotasse aí, a nossa mente, ela é comparada a um computador. Olha isso. Ela é comparada a um computador. Só sai da nossa mente aquilo que um dia entrou. Interessante isso, né? Só vai sair de nós, só vai sair da nossa mente aquilo que um dia entrou. Você compra um computador novo, aquele computador ele vem sem memória nenhuma, né? Ele vem sem nada. E com o tempo nós vamos adicionando memórias, né? Nós vamos adicionando coisas, nós vamos adicionando, né, os nossos trabalhos, os nossos interesses, e aquela memória daquele computador ela vai sobrecarregando. Chega um determinado momento, esse computador ele precisa de uma limpeza, ele precisa de uma restauração, ele precisa de um reset, né? Ou de dar um início, né? A gente precisa deletar ele e recomeçar, né? Ou até mesmo às vezes colocar mais memória, porque senão ele começa a falhar, ele começa a parar, ele começa a dar problemas. Então a nossa mente nesta tarde ela vai ser comparada, né, a um computador. Um segundo tópico também dela ser comparada ao computador é porque todo computador ele é ligado a uma fonte, né? Então ele é alimentado por esta fonte. Então nós temos que rever a fonte que tem nos alimentado. Olha que coisa linda. Temos que rever a fonte que tem nos alimentado. E se nós vamos falar de cura interior, não tem como eu dizer para você que você vai ser curado, que a sua mente vai ser curada, que as suas emoções vão ser curadas, né, que as tuas vontades vão ser curadas, se nós não falarmos de Deus. Eu sei que tem pessoas aí nos assistindo, pessoas que talvez não servem ao Senhor Jesus Cristo, pessoas que nunca confessaram Jesus como Salvador, talvez pessoas que não servem a Deus, né, como cristãos,
Mas este estudo não é direcionado somente para ele, é justamente para isso, né? Para que nós venhamos entender, que para que nós venhamos trabalhar isso dentro de nós, nós precisamos rever a nossa fonte, né? Quando o alimento da nossa alma, quando o alimento do nosso espírito, ela está ligado a Deus, essa fonte está ligada diretamente a Deus, nós vamos nos comportar de maneira diferente, nós vamos encarar as coisas de maneira diferente, nós vamos administrar as coisas diferente, partindo do princípio de que nós acreditamos primeiramente em Deus e depois na pessoa do Espírito Santo, porque é Ele quem faz todas as coisas. Há um texto bíblico que diz que o Espírito Santo é que nos convence de tudo, do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo é que nos traz um parâmetro daquilo que está bom, daquilo que não está, daquilo que é certo, daquilo que não é certo, daquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Então fica muito difícil eu falar de cura para você se você não estiver ligado à fonte correta, que é Deus, porque tudo vem de Deus. A nossa paz vem de Deus. A paz que uma pessoa precisa ter, né, para que ela não seja doente interiormente, essa paz ela vem de Deus, né? O texto vai dizer que é a paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode dar. Então, se o mundo não pode dar, essa paz ela só pode vir de Deus. Amém? Então, partimos desse princípio, desse entendimento, nós vamos conseguir falar de cura interior, tá? Ontem eu falei para vocês que o homem ele é formado de uma tricotomia humana, né? Nós somos formados por alma, por espírito e corpo, tá? Eu vou resumir para você bem rapidamente para que você entenda. A nossa mente, né? Nós somos divididos em 3 partes. Na nossa mente, o que tem na nossa alma, tá? Na nossa alma entra a mente, entra a nossa vontade e entra o nosso coração. A nossa vontade ela está ligada à nossa mente, né? Nós primeiro maquinamos na mente, nós primeiros colocamos tudo primeiro na mente, partimos do princípio da mente para que depois desça para o coração, certo? E aí do coração é que surgem as nossas vontades, sejam elas boas e sejam elas ruins, tá bom? Então na nossa alma está centralizado tudo isso: mente, vontade e coração, tá? É uma coisa só, tá tudo ligado à nossa alma, tá? A nossa alma. Por isso que quando nós falamos que há uma guerra interior dentro de nós, todo ser humano ele tem essa guerra interior, né? Que guerra é essa, pastora? É a guerra entre o espírito e entre a carne, né? Entre a alma. Porque a alma, tudo que é relacionado à carne está relacionado à vontade humana, tá? Então a nossa alma ela expressa a vontade humana. Se expressa a vontade humana, nós estamos falando de coisas carnais, tá bom? O nosso espírito, ele é o nosso ponto de contato com Deus. Olha que coisa linda. Olha onde entra Deus nessa situação, olha onde entra a importância de nós partirmos de um processo de cura usando a nossa fonte, que é Deus, né? Então, o ponto de contato com Deus é o nosso espírito. A nossa carne, ela não se comunica com Deus. A nossa carne, ela não se comunica, né, com as coisas espirituais, tá? Tá lá em Efésios 2, eu quero até ler com você, e você faça essa anotação. Efésios 2, 22. Eu vou ler para você esse texto. 2, 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Tá bom? Então esse texto, louvado seja Deus, está falando sobre a nossa união a Deus através
da cruz de Jesus Cristo, tá? E também ele está nos certificando de que nós só podemos nos comunicarmos com Deus através do Espírito, tá? A Bíblia diz que a carne discerne aquilo que é carnal, mas somente o Espírito discerne aquilo que é espiritual. Então o nosso Espírito, ele discerne Deus. O nosso Espírito, louvado seja Deus, se comunica com Deus. Amém? Eu vou falar bem pausadamente para que eu creio que você esteja anotando aí, e para que isso entre no teu entendimento. Tá bom? Então nós só percebemos Deus através do nosso Espírito. Então nós partimos do princípio de cura, como nós vamos ser curados de algo que é espiritual se nós não temos a percepção de Deus. Fica difícil, né? Se nós não temos a percepção de Deus, não tem como nós curarmos aquilo que é espiritual. Amém? Tá? A maioria das enfermidades internas tá ligado à parte espiritual, tá? Então ela começa, conheço muitas pessoas que estão enfermas espiritualmente, né? Enfermas espiritualmente, e essa enfermidade espiritual, ela acaba externando na tua carne, no teu corpo. Tá certo? Mas essa enfermidade, quantas das vezes eu vou orar por pessoas e o Senhor me dá por discernimento. E ele fala, filha, essa enfermidade não é da alma. Jesus, ele era perito nisso. Jesus era perito. Jesus, ele sabia quando uma enfermidade estava na alma e quando uma enfermidade estava no físico. Jesus, ele se portava diferente. As enfermidades que era na alma, ele simplesmente chegava, decretava, né? E aquele mal tinha que sair da vida da pessoa. Muitas das vezes ele nem colocava as mãos. Em algumas situações ele via que essa enfermidade era no corpo físico e essa enfermidade era curada. Por exemplo, uma enfermidade de corpo físico. Aquele cego de nascença. Ele nasceu cego. A enfermidade dele era física, tá? Tanto que os discípulos falam, Senhor, quem que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Né? Nós vamos falar disso também, irmãos. Olha, esse assunto é tão vasto. Nós vamos entrar porque tem enfermidades que também são decorrentes de pecado, tá? Nós vamos falar disso aí. Mas os discípulos, eles perguntam para Jesus, né? Porque eles queriam saber a raiz, por que aquele moço era cego, né, de nascença. Quem é que tinha pecado? Era o pai ou a mãe? Aí Jesus vai lá e dá uma resposta. Ele fala, ninguém pecou, nem ele e nem os pais. Mas essa enfermidade foi para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele, porque o Senhor iria manifestar curas sobre ele, né? Então era físico. Amém? Um exemplo de enfermidade, por exemplo, na alma, tá? A mulher do fluxo de sangue. Por quê, pastora? Primeiro porque o texto bíblico vai nos dizer que aquela mulher gastou tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha, aquela mulher gastou. Ela procurou médicos, ela procurou ajuda, né, humana, gastou tudo que ela tinha e ela não conseguiu sanar aquela enfermidade. E quando ela vai até Jesus, né, quando ela rompe aquela multidão, ela toca na orla de Jesus, né, dele sai virtude, e ali ele olha para ela, localiza e ele fala para ela, a tua fé te salvou, né, vá em paz, seja livre deste teu mal. Então era um mal espiritual, ela estava sendo curada. Assim como também o homem de Gadara, né, que ele estava lá endemoniado, preso em correntes, em cadeias, e ali Jesus dá uma voz, né, cheia da autoridade, para que os demônios saíssem dele. Então era uma enfermidade espiritual, tá? Para que os demônios saíssem dele, e eles saem, eles pulam na manada dos porcos, né? E caem no precipício. E aquele moço, ele volta à sua estabilidade normal, né? Então é coisa linda. Então Jesus, ele era perito em discernir enfermidades espirituais e enfermidades físicas. Entenda? Aquilo que é físico tem que ser tratado fisicamente. E aquilo que é espiritual deve ser tratado de maneira espiritual. Amém? Um homem de Deus, uma mulher de Deus,
né, cheio do discernimento do Espírito Santo de Deus, ele vai distinguir o tipo de enfermidade daquela pessoa, né? Muitas das vezes a gente chega para orar por alguém e aquela pessoa já passou por vários médicos, já fez exames não constam nada. Então, você discerne logo que a enfermidade daquela pessoa está na alma, tá bom? Só para nós fecharmos aqui a tricotomia, né? Nós falamos sobre alma, falamos sobre o espírito e agora nós vamos falar sobre o corpo. O corpo, ele serve somente para relacionarmos com o mundo, tá? Então, o corpo é físico, tá bom? É o nosso corpo físico. É o que a gente usa para se locomover, para nós termos tato, para nós termos toque, né? Então, o nosso corpo é simplesmente para nós nos comunicarmos com o mundo, com o meio externo, tá bom? Tanto que quando uma pessoa morre, né? Não só a religião cristã, mas muitas religiões, elas percebem, perdão, irmão, descoloquei. Elas percebem e elas... deixa eu só aprender aqui. Elas percebem que ali só está agora o corpo, né? Que o espírito não mais, né, está ali, né? Então nós fazemos até o velório, é uma forma de nós nos despedirmos, porque é um ente querido, porque é uma pessoa querida, e é também uma forma de nós nos separarmos, ali a dor da separação. Então, mas nós sabemos que à medida que a pessoa morre, né, que ela fecha os olhos, é só corpo, né? É só a carne, o espírito já não está mais nela. Amém? Então, o nosso corpo, ele serve somente para locomoção. Peraí, irmãos, esse negócio está desconvertido. Peraí. Espera só um pouquinho, deixa eu tirar aqui, que ele não está colando. Peraí, deixa eu virar aqui. Agora sim. Agora pegou pressão aqui. Louvado seja Deus. Amém? Tá dando pra ver aí direitinho? Glória a Deus. Põe um joinha aí pra pastora, se você tá vendo direitinho. Louvado seja Deus. Pastora Luciana tá aí também. Deus abençoe. Bom, tá dando pra ouvir, né? Louvado seja Deus. Amém? Pastor Fábio. Vai intercedendo aí, pastor Fábio. Olha, quando nós falamos de batalha espiritual, quando nós falamos de libertação, quando nós falamos de cura interior, irmão, o inferno fica tudo assim, ó. O inferno fica todo agitado, pastor. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Porque o adversário não quer que a gente seja liberto, né? A Bíblia diz que o príncipe deste século, ele cegou o entendimento de muitos. Olha que coisa linda. Ele cegou o entendimento de muitos. Muitas pessoas, né? Eu louvo a Deus porque você está aí nesta tarde, né? Buscando de Deus. Você está aí aprendendo de Deus, né? A Bíblia diz que através do estudo, através da palavra, o Senhor, ele revela os desígnios do nosso adversário para que ele não ganhe êxito sobre nós. Então, quanto mais nós aprendemos, irmãos, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais nós temos êxito sobre o nosso adversário. Isso é uma das coisas que também nós vamos falar, né? A mente, né? Quando nós guerreamos com a nossa mente, nós guerreamos de que forma? Com o nosso conhecimento, né? Então nós pegamos tudo aquilo e muitas das vezes nós temos que usar da própria palavra. Nós temos que professar para nós mesmos, nós temos que declarar para nós mesmos. Às vezes acontece de eu sentir alguma seta espiritual, né? E às vezes, ou antes de eu ministrar, antes de eu pregar, fazer algo da parte de Deus, e às vezes vem aquela ponta na cabeça, eu já discerno logo que é espiritual. Não é físico, eu não estava com nada, eu não estava com dor nenhuma, né? Se é físico, a gente toma um dipirona, isso melhora. Mas na hora, aquela pontada
Deus está falando com pessoas aí. Aí você, né, fica em dúvida. Ah, não, irmão. Se você não estava sentindo nada e aquela pontada vem, eu já pego o azeite, já põe na cabeça e já repreendo. Em nome de Jesus, é questão de segundos, irmão. Você não está com mais nada, né? Então, que o Senhor nos dê discernimento, tá bom? O inferno fica apavorado, porque quanto menos nós conhecermos de Deus, né, mais ele ganha êxito sobre nós. Amém? Louvado seja Deus. Então nós estávamos aí falando do corpo, que o corpo é simplesmente para nos relacionarmos com o mundo exterior, tá bom? Então para nós nos locomovermos, termos contato com pessoas, é simplesmente isso. Mas aonde está? O Espírito é de Deus, irmão. O Espírito quem cuida é Deus. O homem, ele é incapaz de tocar no Espírito. O Espírito não pertence ao homem, o Espírito pertence a Deus. Por isso que ele é Deus de vida e Deus de morte. Ele é que dá e ele é que tira, porque o Espírito é dele. Amém? Mas a nossa alma, quem cuida somos nós. Nós é que cuidamos da alma. Nós é que alimentamos da nossa alma. De que forma? Com conhecimento. Alimentamos da alma, né? Nos alimentando da palavra, né? Mexemos nos nossos porões, né? Os porões da nossa alma. Por quê? São coisas que muitas das vezes nós guardamos, né? Ontem eu falei para vocês, são coisas que são depositadas sobre nós, tá? Falei do consciente e do inconsciente, tá bom? Então, o consciente são aqueles, né, aquelas situações que você sabe que você está depositando em você, né? Então você sabe daquela enfermidade, você sabe que aquilo não é bom, você sabe que aquilo é uma brecha para o adversário, você sabe que aquilo vai te trazer uma consequência, como por exemplo o pecado, né? Então você peca consciente, você sabe, né, faz sabendo que aquilo vai te trazer uma consequência, né? Já o inconsciente, irmãos, são as situações que são agregadas a nós, tá? E que não depende de nós, não dependeu de nós. O que seria então, pastora? Seriam os traumas, né? As frustrações, os maus tratos, situações de violência contra nós, tá bom? Então isso acarreta situações para dentro de nós. Lembra que eu falei que nossa mente é mais ou menos, ela tem um processo mais ou menos parecido com o de um computador? Nós só vamos externar aquilo que entra, tá bom? Então a nossa mente, irmã, ela tem um registro. Quando o ser humano nasce, ele já tem um número de células, né, da mente, de capacidade de mente. Tanto é que quando a pessoa ela vai chegando naquela idade, né, a idosa, né, ela já automaticamente vai perdendo memória, né, vai ficando esquecida. Por quê? Porque cada ser humano já nasce. Por exemplo, a medicina, isso é comprovado, né, uma criança, mesmo no período gestacional, mesmo ela dentro do ventre da mãe, né, os neurologistas conseguem saber se aquela pessoa tem uma predisposição a desenvolver um Alzheimer, por exemplo, né? Que ela vai perdendo a memória, ela vai perdendo o poder de concentração, tudo isso, tá? Então, a nossa mente, ela é parecida com esse computador. Então, quanto mais coisas nós colocamos nela, mais coisas nós vamos tirar dela, né? Então, seja isso bom ou seja isso ruim, nós vamos começar a exteriorizar. Você nunca vai exteriorizar algo que não foi registrado em você ou na sua memória, seja de forma consciente ou de forma inconsciente, tá bom? Mas tá lá no registro. Por exemplo, pessoas que são agredidas. Uma criança, por exemplo, que teve uma infância muito difícil, né? Viveu com pessoas violentas, passou por traumas, né? De pais que batiam, que espancavam. Há uma memória no registro dessa criança. Talvez ela não entenda, ela não lembre exatamente o que aconteceu, quando aconteceu, mas ela sabe que algo aconteceu, né? Ela carrega esses traumas, ela se lembra, a memória ela tem as lembranças, né? De quando a pessoa por aquela situação, tá? Eu, por exemplo, eu tive uma perca muito, muito grande de memória. Eu falo que se não fosse pelas fotografias, tem muita coisa da minha infância que eu não lembro, né? Eu não lembro.
Mas tem coisas que marcaram a minha vida, né? Situações que marcaram a minha vida. Isso não é segredo para muitas pessoas, é só mesmo um testemunho para que você venha entender acerca daquilo que nós estamos trabalhando aqui nesta tarde, tá? Mas eu tive problemas familiares com o pai que tinha problema de alcoolismo, né? Era algo que já vinha também da família dele, são as heranças, né? E nós tivemos muitos problemas na nossa infância. Então, assim, o que eu entendi depois de grande é que algumas coisas, né, que nós passamos e que eu não lembro, né, a explicação foi que algumas coisas a nossa própria mente, nosso próprio corpo bloqueia. Aquilo às vezes te fez tanto mal ou te gerou, né, uma tristeza tão profunda que o nosso corpo ele é tão inteligente, a nossa mente é inteligente, ela consegue deletar aquilo, ela bloqueia, na verdade, ela não deleta, ela bloqueia. Tem pessoas que têm um bloqueio, não lembro, né, daquela fase. Mas me lembro ali a partir dos meus 6 anos, dos meus 7 anos, né, 8 anos, ali eu já começo a lembrar muitas coisas, tá? Então, mais uma criança, por exemplo, que você vê hoje uma criança que passou por violência doméstica, ela vai ser um adulto, ela quando ela chegar na fase adulta, ela vai exteriorizar aquilo que um dia... Olha, é muito forte isso. Quando eu vou ministrar pessoas, às vezes casais, a gente recebe alguns relatos, alguns testemunhos. Olha, meu filho tá assim, tá tendo comportamento tal, minha filha tá assim. Eu falei, a primeira coisa que a gente pergunta, como que é o ambiente familiar? Como que é o lar dessa criança? Como que é o convívio dessa criança? Como que é o convívio dela com os pais? Como que ela é tratada? Né? Então, como que ela foi tratada, né? E aí nós vemos aquele adulto agora já exteriorizando aquilo que foi semeado nele na infância, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado, papais, mamães que estão aí, né? Nós temos filhos pequenos, né? Tudo é agregado à memória deles nessa fase de pequenos, né? Quando chegar lá na frente vai ter adultos problemáticos porque ele vai trazer à memória aquilo que, né, que foi injetado. Isso já é a enfermidade inconsciente, foi imposta sobre ele, né? Não foi ele que procurou, mas foi imposto. Ele foi criado num ambiente violento, né? Pai agredia mãe, mãe agredia pai. Então ele tende tá? Não tô dizendo que ele vai ser, tá bom? Tudo isso nós temos que processar. E quando nós encontramos Jesus Cristo, infelizmente eu fui tratada nesse âmbito, tá? De espiritual, de alma, de mente. Isso daí eu fui tratada já na fase adulta, né? Então fui tratada na fase adulta. Quando nós somos tratados, né? Por quê? Porque eu aceitei Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, que eu me firmei, que verdadeiramente eu conheci Jesus, eu tomei a minha cruz e comecei a seguir Jesus. Não porque o pai impôs aquela religião ou a mãe impôs, não. Eu realmente conheci Jesus, eu conheci a Deus, eu comecei a ter relacionamento com Deus, é que eu comecei a perceber, né, algumas coisinhas, e eu vi que eu precisava ser curado daquilo, tá? Eu estava trazendo, quando eu tive essa experiência, eu estava trazendo para o meu casamento heranças, né, da mente, da memória, né, de situações, assim, a minha alma já estava enferma. Então eu trouxe algumas situações para o meu casamento, eu vi que aquilo não estava bem, não estava saudável, eu precisava cuidar. Eu tive que ir lá mexer nos porões, foi tão ruim, né? Você tem que trazer a memória, eu era agressiva, né? Mas por que eu era agressiva? Né? Tudo isso foi sendo pesquisado. E fomos encontrando a raiz dessas coisas, dessas enfermidades, né? Da alma. Amém? E assim o Espírito Santo de Deus, por isso que eu tô falando pra você. Primeiro eu comecei essa live falando que o primeiro passo, e eu vou terminar a live falando sobre isso, tá? Que o nosso primeiro passo para cura interior é nós nos ligarmos a Deus. Tem coisas que o psicólogo não vai dar jeito, tem coisas que o psiquiatra não vai dar jeito, tem coisas que medicação não vai dar jeito.
Tem coisas que verdadeiramente, irmãos, tem vazios na alma, tem situações na alma que é só o Espírito Santo de Deus para nos tratar. E eu vou dizer para você, não é nem que ele vai arrancar. Lembra que eu falei da memória? Tá tudo registrado na nossa memória. Então Deus não põe amnésia em nós. Olha que coisa linda. Deus não põe amnésia em nós. O que Deus faz é através do Espírito Santo, que é lindo, que é pleno. O Espírito Santo é que vai nos tratando. O Espírito Santo é que vai nos libertando. É o Espírito Santo que entra lá no mais profundo da nossa alma. Lembra que eu falei de Hebreus 4, né? Através da palavra de Deus, a palavra tem esse poder de fazer divisão entre a alma e o espírito, juntas e medulas. Ele vai aonde o homem é incapaz de entrar. Onde eu faço série, né? 3 horas de sessão e o homem não vai conseguir chegar, mas Deus chega. O Espírito Santo de Deus chega, ele chega fazendo uma varredura, né? E ele chega limpando tudo aquilo, ele chega acalmando tudo aquilo, ele coloca um bálsamo, né? Não é que você vai ter amnésia, você não vai ter, né? Então eu me lembro da fase triste da minha infância, né? Que eu tô dizendo para os irmãos, eu me lembro, mas eu não me lembro mais com tristeza, não me lembro mais com, né? Eu falo que chegou uma parte hoje, isso já está tudo muito bem trabalhado dentro de mim, amém, irmãos? Eu só estou contando porque é um testemunho e a gente tem que falar de si mesmo, né? Não tem como eu expor os irmãos ou falar de situações de pessoas, tá? A não ser que Deus permita que eu cite aqui alguns exemplos, né? Sem citar nomes, mas alguns exemplos de experiências que a gente vai tendo, né, no decorrer da nossa vida de cuidado para com outras pessoas, tá bom? Mas eu procuro falar de mim. Então, eu acredito que minha família vai entender, né? A mãe, a minha irmã tá aí assistindo, eu sei que ela vai entender. Mas eu tive que passar por esse processo de cura, por essas situações. Hoje, nós já não temos mais o meu pai, né? Hoje, ele já está na glória com o Senhor, né? Mas nós tivemos esse problema de alcoolismo na nossa infância, então foi gerado algumas coisas em nós, na nossa fase de adolescente, na nossa fase de jovem e até na nossa fase adulta, nós começamos a ver sequelas dessas coisas, né? E eu tive que buscar tratamento, eu tive que buscar solução para isso. Amém? Então, hoje, irmãos, tudo que eu falo não é com pesar, não é com tristeza, não é assim, a pessoa mais grudada com meu pai era eu. Então, é a coisa mais linda, que realmente foi tratado, foi curado, porque o Espírito Santo de Deus tem esse poder, tá bom? Eu já quero profetizar, eu sei que é um estudo, é um seminário, né? Mas eu tô me sentindo autorizada a profetizar sobre tua vida, amém? De que Deus vai fazer essa varredura sobre a tua mente, sobre o teu coração. Tem pessoas aí sofrendo por heranças, né? Por sequelas, por consequência de coisas que passou na infância, né? Na juventude, que passou até mesmo com relacionamentos, né? Relacionamentos frustrados, situações. Só que assim, irmão, se você não parar e cuidar disso, não tem como prosseguir. Não tem como você prosseguir doente. Não tem como você prosseguir. Tudo que você vai fazer, você fica parado no tempo. Você acha que aquilo vai voltar a acontecer. Você acha que aquilo vai se repetir. Você acha que, sabe, é mais ou menos o exemplo de um relacionamento, tá? Vou sair um pouquinho da minha vida. Relacionamento. A pessoa, quando ela tem um relacionamento frustrado, ela acha que todos os relacionamentos vão ser frustrados, né? E ela acaba transpondo aquilo que ela viveu no antigo relacionamento, ela transpõe para o segundo, do segundo ela transpõe para o terceiro, do terceiro ela transpõe, porque não foi curado no primeiro. Lembra daquela mulher de Samaria, né? A mulher samaritana? Foi necessário Jesus passar por Samaria. Jesus passou pela Samaria por causa daquela mulher e porque ela precisava ser curada. Aquela mulher, ela estava à beira de um poço, né, num horário que não era propício, não era dia, não era comum que ela estivesse ali. Aquela mulher estava ali em fuga. E Jesus viu tudo isso, Jesus compreendeu tudo isso, né? Jesus revela para ela tudo isso, né? Ele fala, vai lá e chama seu marido. Ela fala, mas eu não tenho marido. Ela fala, disseste bem, né? Porque este é o quinto e ainda não é seu marido.
né? Tiveste 5 e esse não é seu marido. Então, o texto já nos diz que esta mulher, ela teve problemas, ela tinha problemas de relacionamento, né? Nesta área sentimental, nesse âmbito sentimental. E tem pessoas que passam por isso, irmãos. Tem pessoas que passam por isso, tem pessoas que mudam, vai mudando de relacionamento, vai mudando, né? Só que não vai resolver. Se você não buscar em você a cura, mas pastora, o problema está sempre em mim. Irmão, se você passou por 5 relacionamentos, nenhum dos 5 deu certo, a gente precisa ter essa consciência. Lembra que eu falei que para ser curado, primeiro a gente precisa detectar, depois a gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar. Irmãos, para que o meu casamento fosse curado, eu tive que aceitar que eu era brigona. Eu tinha uma autodefesa, eu tinha um negócio terrível, né? Então o homem falava um pouquinho mais alto, eu já achava que ele ia me agredir e eu já criava aquela minha autodefesa. Isso trouxe tantos transtornos para o meu casamento, hoje curado, para a glória de Deus. Hoje a gente ministra famílias, né? Mas por quê? Porque eu tive que trabalhar na minha mente, eu tenho que trabalhar na minha vontade, eu tenho que trabalhar no meu coração. Eu preciso todos os dias processar em mim que eu fui curada. E olha, irmãos, não se escandaliza. Não se escandaliza, porque se eu deixar a minha alma falar mais alto que o meu espírito, eu vou voltar a ser quem eu era. Se eu deixar minha alma, minha vontade, a minha mente, os meus registros da minha mente aflorar em mim, porque o que me mantém serena, o que me mantém calma é o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que foi inserida em mim e que fez essa limpeza, essa varredura. O Espírito Santo falou: isso não é bom, isso também não é bom, esse seu comportamento não é bom, esse seu jeito de falar não é bom, esse espaventamento não é bom, o ser exaltada não é bom, o gritar com as pessoas não é bom. E aí o Espírito Santo vai nos preenchendo daquilo que verdadeiramente é bom. Ó, profundo isso, né? Só que à medida que você neutraliza o teu espírito, é muito profundo isso. À medida que a minha alma, ela começa a vencer o meu espírito, que está ligado a Deus e à vontade do Espírito Santo, que é externado em mim, eu vou deixando aquele homem interior voltar, né? Já viu aquelas pessoas que falam assim: ah, quando eu não era crente, ah, ainda bem que hoje eu sou crente. Isso aí já é o homem interior gritando dentro dele. Já é o homem interior: ah, vou pedir 5 minutos para Deus. 5 minutos tu vai pecar. Se você pedir 5 minutos, dá 5 minutos para tua carne, para tua alma. Irmãos, para com isso. Repreende isso da tua vida. Tem pessoas destruindo vida, destruindo família por causa desses 5 minutos. Eu só preciso de 5 minutos. 5 minutos de destruição, porque é aquilo que você construiu. Porque não é fácil, tá, irmão? Essa construção não é fácil. Não é fácil. Você tem que todos os dias trabalhando isso dentro de você. Eu ministro isso tanto para muitas pessoas. Eu falo, se o homem natural gritar em você, você é terrível. Se a gente for deixar exteriorizar a nossa alma, a nossa vontade, a nossa mente. Às vezes tem pessoas que falam: a vontade que eu tenho é de pendurar. É a nossa carne. É o homem interior. Tá bom? Amém? Então, eu falo assim, a gente vai falar muito disso, né? Vamos falar de cura, vamos falar das nossas vontades, vamos falar de domínio próprio, vamos falar de controle. Irmão, tudo é Espírito Santo. Então fica difícil eu falar pra você que você vai ser curado se você não tiver a pessoa do Espírito Santo. A pastora não vai poder fazer nada por você. Não vai, porque no momento em que você estiver exteriorizando o homem enfermo, né? O Espírito Santo é que vai te visitar. Falar: opa, peraí que esse já foi curado. Esse daí eu já coloquei ele na cruz do Calvário. Esse daí a gente mortificou quando você desceu as águas do batismo. Esse aí está mortificado quando você levantou tua mão e aceitou Jesus como único e exclusivo Salvador e aceitou a Ele como Redentor da tua vida.
Você passou o governo da tua vida agora para as mãos dele. Então não é você mais que governa. Viu? Tem gente rindo aí. Não ri não, missionária. Não ri não, missionária. Vou até tomar um pouquinho aqui, ó. Não ri, irmãos. Pega uma xícara. Pega um café, pega uma água, pega um suco. Que o negócio agora pegou. Então, muitas das vezes, a enfermidade da nossa alma também está relacionado ao nosso consciente, tá? Lembra que eu falei daquilo que é consciente, daquilo que é inconsciente, tá bom? O nosso inconsciente, o próprio Deus vai visitar, tá? Aquilo que foi depositado sobre você, sem você ter tido culpa, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que é espancada, ela não tem culpa. Ela passou a vida dela sendo espancada. Então, quando hoje ela vai se desenvolver como um adulto, ela é um adulto agressivo, né? Então, se não for a pessoa do Espírito Santo para vir anular isso, dizer, olha, você viveu e não foi bom, então você também não pode passar isso para os filhos. Você não pode passar isso para as pessoas, né? Não foi bom ser agredido, então não é bom agredir ninguém, né? Mas a nossa carne em si não consegue, ela não consegue determinar isso, tá? Não consegue. Eu tô sendo sincera. Não consegue. A gente só consegue com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É o ser nascido de novo, tá? Pastor, e quem é nascido de novo? Se você é nascido de novo e está praticando essas coisas, você precisa então todo dia matar o teu eu. Todo dia a gente mata um pouquinho. Todo dia a gente mata essa nossa, né? Essa nossa natureza. Todos os dias você trabalha isso em você. Todos os dias você, né? Pede a cura dessa, né? Desse seu eu, desse homem interior, tá? Dessas enfermidades. Porque uma coisa que não é boa, irmão, é enfermidade, né? É tido como uma enfermidade, né? Olha só, deixa eu falar pra você uma coisa. Eu quero falar sobre a mente passiva. Sabe o que é passividade? Passividade é entregue, né? É pacífico, é vazio, tá? Então, quando você tem uma mente passiva, sem Deus, aí a gente cai naquele ditado, né? Mente vazia é oficina do diabo. E realmente, ele vai lançar os lixos dele, né? Mas quando nós temos uma mente passiva, vazia, mais para Deus, Deus vai começar a atribuir em nós atributos dele. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós vamos receber atributos também da parte de Deus, né? E a evangelista Patrícia tá aí, né? Ela tá dizendo, pastora, muitas das vezes a nossa natureza humana ela não nos faz resistir a ser nos ajudada. Ela faz a gente resistir, é verdade. Evangelista, é pura verdade. É pura verdade. A nossa natureza humana, e tem pessoas que resistem a tratamento, tem pessoas que resistem a Deus, e tem pessoas que resistem ao Espírito Santo. Olha, tu falou tudo. Tem pessoas que resistem ao Espírito Santo, para você não deixar esse homem interior, né? Ele externar, você precisa ser dominado pelo Espírito Santo. Então, quando você não permite que o Espírito Santo te domine, esse leão vai gritar. Vai gritar, tá bom? É exatamente isso. O que nós devemos fazer? Nós devemos nos ajustar os nossos pensamentos em Deus. Amém? Vamos ajustar os nossos pensamentos em Deus. Irmãos, tem uma série de situações. Nós vamos amanhã falar. Passa tão rápido, né? Amanhã nós vamos falar sobre o nível 1 de cura. Tá? O nível 1 de cura. Então, partimos do princípio da salvação. Partimos do princípio do relacionamento com Deus, para que nós possamos, muitas das vezes, guerrear com esse homem interior, tá? Nós vamos também falar acerca de enfermidades da nossa mente,
da nossa vontade e das nossas emoções. Olha, dá assunto. Falar das nossas emoções dá assunto, porque as emoções é o instrumento que expressa sentimentos, né? Seja eles de alegria, seja ele de tristeza, seja ele de amor, seja ele de ódio. É o centro das emoções. Amanhã nós vamos falar sobre isso, sobre o centro das emoções. E é a parte mais enferma depois da mente, tá? Então, a emoção, ela envolve o coração, tá bom? Tá relacionado ao nosso coração. Primeiro nasceu na mente e depois o centro das nossas emoções é o nosso coração. Eu falo, como que pode, né? Uma pessoa amar tanto uma pessoa, fica aí pra você refletir. Você ama tanto uma pessoa hoje e amanhã você já odeia. Não é? A gente ministra famílias. A gente ministra casais. É um amor. Irmão, que facilidade desse amor virar ódio. Até algumas situações, né? Não é o que Deus quer, não é a vontade de Deus. Nunca. Né? O divórcio nunca vai ser a vontade de Deus. Amém? O texto bíblico diz, eu nem vou entrar para essa parte, mas o texto bíblico vai dizer que a carta de divórcio foi permitida por causa da dureza do coração humano. Então, por causa das enfermidades, por causa do homem interior. O homem interior, ele é incapaz de entender a vontade de Deus. E ele resiste, é o que a evangelista Patrícia diz, ele resiste à vontade de Deus, né? Ele resiste. Quando você chega diante de uma pessoa que está determinada ao divórcio, uma coisa mais triste é você ministrar essa pessoa. Porque ela já determinou, ela já selou no coração dela que não quer mais. Ela já determinou, ela já gerou isso na mente, isso já desceu para o coração dela. A gente tem que às vezes descabelar. Eu já saí de ministrações de falar 3, 4 horas, de ficar com dor na garganta, ministrando, com a Bíblia aberta e ministrando, e depois de 2, 3 horas a pessoa te manda mensagem, sair de casa. Eu falo, mas meu Deus do céu, fiquei lá 3 horas. Mas por quê? Porque a vontade da pessoa já estava, ela já tinha maquinado na mente, já tinha descido para o coração, e desce para o coração, o negócio é terrível, tá? Então amanhã nós vamos falar disso, vamos falar de emoções, que é um instrumento para nós expressarmos sentimentos, seja de alegria, de tristeza, de amor, de ódio, né? Tá bom? Vamos falar da nossa vontade, que a nossa vontade é um instrumento poderoso de tomar decisões. A nossa vontade, a vontade humana, se você falar eu quero, antes de tomar uma decisão, você mesmo diz eu quero, né? Ou eu não quero, tá? Então a nossa vontade, ela tem essa força de poder de escolha. E a nossa escolha hoje define o nosso futuro. Seja ela boa, seja ela ruim, mas vai definir o teu futuro. Também vamos falar ainda da mente, falando sobre o intelecto, sobre pensamentos, raciocínios e a memória, que nós falamos hoje sobre o registro de memória, de coisas que estão registradas, como que funciona a memória humana, né? Eu trouxe só um pouquinho, eu não sou especialista nisso, é algo que o Espírito Santo de Deus tem me dado e me deu como estudo. E o Senhor disse, né, lá no Isaías 61, ele fala, o Senhor, né, Jeová, ele está sobre ti, né, porque o Senhor te ungiu para pregar as boas novas, né, para pôr liberdade aos cativos, né, abertura às prisões, tantas pessoas presas por essas situações, né, presa pela alma, presa pela emoção, presa. Tem pessoas, irmão, que é presa pelo ódio, presa pelo ódio. Então a vida dela fica toda amarrada, ela não consegue relacionar-se com mais nada, ela só pensa naquilo. E olha, o ódio é um negócio tão, a gente vai falar disso amanhã, é algo tão perigoso, é uma enfermidade, irmão. Eu falo que é tão forte. Eu lembro que da última vez que eu escutei uma pessoa externando isso, eu fiquei arrepiada. A pessoa olhou pra mim e falou, eu odeio ela. Eu fiquei tão assim, apavorada. Né? Uma pessoa odiar uma pessoa, eu só odeio o diabo. Eu odeio o diabo porque ele odeia a Deus. Mas no mais, irmãos, eita Deus,
Deus conhece o meu coração. Por mais que te persiga, por mais que te, né, que te toque, que te faça mal, irmão, não odeio ninguém. Graças a Deus, Deus limpou esse meu coração, né? Então isso é muito, muito sério. Tá bom? Tem pessoas lindas nos assistindo. Já passei do horário. É tão bom ficar com vocês. Ai, como é bom. Eu prometi que seria uma live de meia hora, no máximo 40 minutos. Jesus, eu nunca consigo. Aqui a Lohane tá falando, já passou. Amém? Eu não quero prender você aí. Oh, irmão, eu queria tanto mais tempo para nós falar mais de Deus. Eu tenho certeza que com isso que nós aprendemos aqui, o Senhor já vai começar a fazer você praticar, lembrar. Esse estudo vai ficar gravado aí na tábua do teu coração, tá bom? Eu quero louvar a Deus, eu quero agradecer a Deus pela tua disponibilidade, pelo teu dispor, por você ter aberto a porta da tua casa, por você ter aberto o teu coração, amém? Para Deus falar contigo, por ter me aceitado aí, né, na sua telinha, tá bom? Que Deus venha abençoar você. Irmãos, compartilha esse estudo, amanhã vai estar melhor ainda. Compartilha, a gente tem ainda mais 2 dias, tá? De seminário, de cura interior. Compartilha com os amigos, fala, olha, manda o de hoje, né? Manda o de hoje, fala, olha, assiste, Deus vai falar contigo. Manda o de ontem, né? Teve pessoas que falou, pastora, eu mandei para minha amiga, ela vai assistir amanhã, né? Ela precisa. Eu orei também com essa pessoa, orei depois para essa pessoa. Olha, foi tão bom. E para nós é gratificante saber que aquilo que Deus colocou como objetivo, tá, irmão? Isso aqui não é para aparecer, isso aqui não é para... Olha, longe de mim, eu tô aqui para ajudar almas, tá bom? Vocês viram que eu passei, eu tô falando de experiência, eu tô falando com propriedade, tá bom? Que Deus colocou meu coração, porque assim, eu acredito, irmãos, que quando a gente passa por situações, os irmãos estão aqui, pode ficar mais. Bárbara, tu é uma linda, Deus te abençoe, tá? Louvado seja Deus. Eu falo assim, se Deus permitiu a gente passar por alguma situação e Ele nos curou daquilo, é porque tem propósito de Deus, irmão. Tem propósito de Deus estabelecido, né? Deus vai usar dessa situação. Deus não permite a gente passar por situações simplesmente para, né? Não, lá na frente isso vai ser bênção para alguém, vai servir de testemunho para alguém, vai edificar a vida de alguém, né? Vai livrar alguém, vai salvar alguém, vai libertar alguém. E eu acredito nisso, tá bom? Piamente eu acredito nisso. Tá bom? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Então amanhã nós estaremos no mesmo horário, tá bom? 16 horas. Irmãos, vamos fazer uma enquete rapidinho? Tem algumas pessoas aí nos assistindo, né? Eu gostaria muito que você colocasse. O que você achou deste horário? Ou quem acha que 21 horas ficaria melhor? À noite, tá? 21 horas. Coloca a enquete pra mim aí, tá bom? Porque eu tô disponível pro reino. Se passar algum comentário, depois eu vou assistir. Mas fala, pastora, esse horário tá bom. Porque algumas pessoas falaram, ai, pastora, é tão cedo, eu tô no serviço, não consigo assistir. E eu gostaria muito que a pessoa assistisse, né? O assistir ao vivo é diferente, né? De você assistir depois. Não que Deus não vai trabalhar, vai. Mas o interagir com os irmãos é diferente, tá bom? E à medida que nós assistimos, também nós compartilhamos, o alcance da live acaba se tornando maior número de pessoas vão participar, tá bom? Então, coloca aí pra mim, louvado seja Deus, sobre o endereço, sobre o horário, tá? Se esse horário de 16 horas tá bom pra você acompanhar, tá? Do Café com Palavra, ou às 21 horas seria melhor, tá? O único problema seria que os dias que eu tenho culto, né, que é terça e quinta, aí eu teria que fazer fora do horário do culto, né? Mas os outros dias da semana que eu não tenho culto, nós faríamos no horário das 21 horas, tá bom? Aí deixa seu comentário, comenta aí pra pastora pra eu ver, por favor, tá bom? Coloca aí, pastora, 21 horas, Rosana Rocha, olha, eu já aprendi a te amar. Ontem eu estava orando ao Senhor, eu estava orando a Deus, apresentei o teu nome, né? E o Senhor me deu coisas lindas acerca da tua vida, né? Tô orando aí ao Senhor, né? Para que Ele permita que eu compartilhe com você, tá bom, meu amor? Rosana Rocha, Deus te abençoe.
Em nome do Senhor Jesus, tá? Mariane tá ali falando, é café com leite. Eu nem tenho café com leite aqui, viu? A Rosana Salles está dizendo que esse horário é melhor. Evangelista Patrícia, pra gente que trabalha 21 horas é melhor. A irmã Lília, sim, será melhor 21. Aí vai ter que ser café da noite com palavra. Não deixa de ser café. Samara, você é cafeira. Você toma café qualquer hora. Evangelista, aí você vai poder ajudar eu. Evangelista que me ajuda também, né? Além da Lohane, minha assessora. Louvado seja Deus, né? Até que hoje a internet tá comportada, né? Tá bom? Louvado seja Deus, tá? A irmã Solange Adriano também tá dizendo que 21 horas. A Luciana Damasceno. Lu, Deus abençoe, que alegria que você tá aí. Denise Confessor, pra mim qualquer horário tá bom. A irmã Filomena é uma benção. A irmã Reni Souza disse que às 21 horas pra ela é melhor. Então, irmã, a maioria é 21 horas, né? Eu queria tanto alcançar um número maior de pessoas, né? O café é bom, a palavra é maravilhosa, só poderia ter resultado lindo assim. Deus abençoe, tá bom, Sam? Quantas pessoas tiraram a vida porque não ouviram isso? É verdade, evangelista Patrícia? É verdade. Pastor Fábio, Rogério, Deus abençoe, tá, pastor? Pastor tá no serviço, eu acho, hoje tá de folga. A evangelista está dizendo, isso é cura, irmãos. E a gente ouve tão pouco nas igrejas, que na verdade isso são estudos, né? Tanto que o Senhor colocou 3 dias de seminário. A irmã Lília Oliveira, Deus te abençoe. Missionária Rosana Vaz, Deus te abençoe. Pastora Luciana Alves, lá de Minas Gerais, Deus te abençoe. Adriana Zanin, bênção de Deus, Deus te abençoe, tá bom? Rosana Vaz está falando, já acabou, Rosana. Você demorou. Pode ficar mais. A Bárbara, evangelista Luciana Reis, Deus te abençoe, tá, minha filha? Vilma Alves, confessor, Deus te abençoe também. A irmã Denise eu já falei. Martinha Branco, pastora, peço oração para mim e meu filho, Tiago Freitas, parece que não me ama. Nós vamos orar, tá bom? De repente ele pode estar passando aí por alguma enfermidade, irmã, da alma mesmo, algo que tá lá no oculto dele, né? Meu filho Tiago Freitas, ele parece que não me ama, é isso mesmo. Eu falei, deixa eu ler direitinho. Nós vamos tratar isso, irmã, vamos orar, vamos entrar contigo nessa guerra, né? Vamos pedir para que o Senhor limpe os porões da mente dele, da alma dele, alguma coisa que nós nem sabemos, às vezes entrou e, né, o adversário tem se apoderado disso e tem feito isso com a mente dele, tá bom? Mari Leite, Deus te abençoe. Tá acabando, minha filha tá aqui cortando eu, ela tá dizendo assim, ó, corta. Louvado seja Deus, ela é uma bênção, essa minha filha. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Ela falou, mãe, as pessoas já estão saindo. Irmã Edinalva Carvalho, Deus te abençoe, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor, tá bom? Soberano Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nesta hora queremos te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, meu Deus, por essa tarde que o Senhor nos proporcionou, pela revelação da Tua palavra, por este cuidado, por este zelo. Eu te peço, Senhor, que Tu possas já, Senhor, em nome de Jesus, fazer da Tua visitação sobre a mente do Teu povo, sobre o coração, Pai querido e Pai amado, sobretudo sobre as emoções, sobre a vontade, que o Senhor possa já, Senhor, neste primeiro dia de seminário, que Tu possa, Senhor, meu Deus, já entrar nos nossos porões. Aleluias, Pai querido, vai tirando tudo aquilo que não provenha de Ti, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que nos traz dor, tudo aquilo que nos traz sofrimento, tudo aquilo que gera sofrimento em outras pessoas, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa transformar vidas e que elas venham dar testemunho, Senhor, dessa transformação. Em nome de Jesus, também aí, pessoas nos assistindo, que se houver, Senhor, no meio de nós, aleluias, Pai querido, alguém que ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador e Jesus Cristo, nós vimos que essa cura interior, ela só vai partir
aleluias, do princípio da salvação, de termos Deus na nossa vida, de termos, né, um Jesus que nos justifica na cruz, que leva sobre si nossas dores, nossas enfermidades, aleluias, e também um Espírito Santo que nos foi dado por Ele após a sua morte, que vai atuar em nós, nos limpando, nos ajudando, nos fortalecendo. Então, Pai, se há no meio de nós alguém que ainda não aceitou esse Jesus como único, exclusivo Salvador, que essa pessoa se declare, Senhor, em nome de Jesus nesta tarde. Mas todavia, Senhor, se depois as pessoas vão assistir esta live e elas quiserem aceitar, que elas venham colocar eu aceito, eu quero, né, aceitar Jesus como Senhor Salvador, e nós vamos orar pela vida dela, nós vamos cuidar dessas vidas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que o Senhor possa nos dar um término de tarde, um início de noite abençoado. Que tu possa, Senhor, meu Deus, colocar sobre nós, aleluia, um sono, como diz a minha amiga missionária Rosana Vaso, né, um sono reparador, seja sobre nós, nos visite pela madrugada, que o Senhor possa nos dar, Pai querido, um dia, do dia de amanhã, louvado seja Deus, também abençoado na Tua presença, e que nós possamos estar aqui, Senhor, podendo louvar, engrandecer e exaltar o Teu santo nome. É o que te agradecemos já, em nome de Jesus. Pai, visita também, em nome de Jesus, Pai querido, esta irmã que colocou, louvado seja Deus, acerca dessa dificuldade com o filho, que já vai, Senhor, visitando a mente dele, já vai quebrando toda a cadeia, todo o grilhão, toda a algema, tudo aquilo que está, Senhor, bloqueado, toda a resistência, Senhor, na mente, na alma deste jovem, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, que tu possa trazer cura para a casa deles, para esta família, e o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? Deus abençoe em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Este foi mais um Café com Palavra com a pastora Yara Cândido, amém? Deus abençoe, fica com Deus e até amanhã.